Paulo, 989659829, e falaremos neste quadro sobre o tema que você, ouvinte, nos enviar. Visite a nossa página no Facebook, no endereço facebook.com/mogiuzi. Hoje falaremos sobre o tema mentor espiritual, e quem vai falar para nós é a nossa querida amiga Ivelitz. Obrigada. Bom, em um dos programas passados foi enviada a pergunta de como fazer para entrar em contato com o nosso mentor espiritual. O assunto é pertinente e é tratado no Livro dos Espíritos, nas questões 489 a 521. E no Evangelho segundo o Espiritismo, assim, vamos refletir rapidamente sobre a questão. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, lá na coletânea de preces, no item 11, Kardec abordou a questão definindo o espírito que podemos chamar de mentor da seguinte maneira: todos nós temos um bom espírito ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois que ele pode não ser nenhum nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como o nosso anjo guardião, o nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo com o nome de um espírito superior, pelo qual sintamos uma simpatia especial. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior a nós, temos os espíritos protetores, que por serem menos elevados, não são menos bons e generosos. São espíritos de parentes ou amigos, algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos a atual existência. Eles nos ajudam com seus conselhos e frequentemente com sua intervenção nos acontecimentos de nossa vida. E no Livro dos Espíritos, as questões 489 a 490 foram propostas e respondidas da seguinte forma. Questão 489. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Resposta. Ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. 490. Que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Inegável, portanto, que todos possuímos um espírito de ordem elevada que vela por nós durante nossa evolução e que, para entrar em contato com ele, podemos invocá-lo por meio da prece, conforme exemplificado em O Evangelho segundo o Espiritismo, ou simplesmente por meio dos nossos pensamentos, que nos mantém sempre em contato com o mundo espiritual. Interessante lembrar que assim como nós temos o espírito protetor, as famílias, as comunidades e as coletividades também possuem um que, estando acima de todos os demais em ordem moral, tornam a responsabilidade de proteção de um grande número de espíritos, sempre auxiliados pelos demais. Porque no plano dos espíritos, assim como no plano físico, a evolução deve se dar por meio da colaboração e da convivência, do trabalho fraterno e da comunhão. Nesse sentido, temos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
escrito por Humberto de Campos através da psicografia de Chico Xavier, o exemplo do espírito Ismael, que recebeu de Jesus a incumbência de proteger o Brasil. Olha, com relação a esse assunto de mentor, eu gosto muito. Eu, quando era criança, eu ouvia algumas coisas, né? Eu, graças a Deus, nunca sofri nenhum acidente, nenhuma coisa assim ruim, porque sempre me veio assim à cabeça uma voz, né? Olha, não vai por esse caminho, olha, não faz isso, olha, não faz aquilo. Até hoje, né? Com relação a quando os meus filhos eram pequenos, eu escutava assim uma voz, falou, olha, se você deixar esse negócio aí, o objeto, né? Um dos seus filhos pode se machucar, eu ia lá e tirava. Olha, não deixa a porta aberta, não deixa o portão assim, sabe? Esses tipos de coisa que a gente acha que é da gente, mas depois a gente descobre que não é da gente, né? É uma coisa interessante, eu penso assim. Então eu gosto muito disso aí. É interessante que você falou que você não sofreu muito acidente e tal, porque você ouvia uma voz. Ouvia. Não é que você ouvia. Eu ouvia, acho que todo mundo ouve, porque você obedecia. Obedecia também. Não, mas o que é interessante é que eu achava, mas por que eu tô me falando isso para mim mesma? Né? Por isso que eu acredito hoje que eu ouvia também, né? Então é muito interessante, mas posso dizer, coitado do meu mentor, que eu acho que eu dou muito trabalho para ele mesmo, né? Mas tudo bem. Como eles falaram, quando está falando em missão, nós temos um anjo de guarda. E muitas vezes nós não sabemos quem é o nosso anjo de guarda, como eles dizem aqui, não importa o nome dessa entidade ou dessa criatura que nos protege. Se nós formos olhar, nós falamos que anjo de guarda. Então, se ele já é um anjo, ele não é qualquer um, né? Esse espírito, se ele é um espírito elevado, é que nós muitas vezes não damos a devida atenção e a importância que ele é em toda a nossa vida. Se nós dessemos importância para ele, não, vamos levar de qualquer jeito. Mas eles estão sempre nos protegendo. Depois ele fala dos nossos mentores espirituais. Esses mentores espirituais são aqueles, como ele disse, aqueles que estão mais próximos de nós, nos auxiliando, nos intuindo, nos ajudando. Mas mesmo assim, esses mentores espirituais, eles já estiveram em contato com o nosso anjo de guarda. Então é com a permissão deles que eles estão próximos de nós. Por quê? Alguma coisa, algum interesse ou alguma afinidade conosco eles têm, né? Ou muitas vezes um sentimento de amor, de carinho por nós. E os espíritos, passando por nós, passando por o mundo espiritual, nós vamos fazer o que lá? Vamos ficar sentados ouvindo harpa. E os espíritos têm que trabalhar. Já está em condição de trabalhar? Vai lá proteger o José lá, que ele está precisando. Então, ele acompanha nós nos nossos propósitos de elevação. Né? Da mesma forma, quando nós nos direcionamos para o mal, também existem espíritos interessados em que nós pratiquemos o mal, que nós permaneçamos na maldade. Por quê? É um a mais lá do lado deles. Né? Porque não pensam vocês que nada é de graça, não existe nada de graça. Mesmo quando nós trabalhamos para o bem, esses espíritos estão investindo em nós, na nossa evolução, no nosso progresso. Nós progredindo, vamos dar menos trabalho e seremos mais um trabalhando lá para o bem. Né? Ajudando os nossos irmãos menores a evoluir também. Então é assim que é a função de cada um. E depois tem mais aquele mais próximo ainda, que são os nossos guias, quando nós direcionamos para uma doutrina, que vai nos ajudar também a entender aquela doutrina que nós estamos abraçando. Né? Geralmente, dentro de uma casa espírita, muitas vezes a pessoa fala, fulano. Muitas vezes aquele espírito está lá na casa durante anos lá, esperando um médium
que vem a desenvolver, vem a se interessar, e ele começa a investir naquele médium também. Puxa vida, eu vou ajudá-lo e ele vai me ajudar a transmitir o meu conhecimento através do mentor, através do anjo de guarda, que ele também está passando por esse processo evolutivo. E ele tem que ser útil, como já foi falado aqui. O espírito, ele só evolui quando ele começa a ser útil ao outro. E todos nós estamos aqui para isso, para ser útil. Não adianta todo o conhecimento do mundo sem colocar em prática. Será que Jesus, fica uma pergunta, será que Jesus tinha um anjo de guarda? O que vocês acham? Será que ele precisava de um? Porque tem uma parte lá do livro, acho Brasil, Pátria do Evangelho, diz que Jesus tinha uma tríade de espírito junto dele. Ele não estava sozinho. Será que ele veio e deixou a posição dele lá porque ele era um governador? Será que ele deixou alguém lá? Será que ele veio? Será que ele não precisava também de uma proteção para estar aqui no meio de nós? Para que ele pudesse exercer o que ele passa. Mesmo assim ainda passou por tudo que ele passou? Será? Será que ele também não tinha esses protetores protegendo ele? Porque senão eles teriam feito picadinho dele. Mas quase fizeram, né? Então Jesus também tinha um protetor. Como todo espírito encarnado tem um protetor. Senão, como que nós ficamos aqui? Imagine, Jesus faz parte de uma tríade de espíritos galácticos que governam galáxias. Então, ele, para se reunir com esses espíritos, imaginemos a evolução dessas entidades. E cada um deles é um espírito que já nem reencarnam mais. Mas eles continuam ainda a proteger aqueles que são um pouco menores. Muitas vezes as pessoas têm Jesus como o top. Mas Jesus não, ele é um governante de um planeta. Imagine o governante de uma galáxia. São milhões, mais de 200 milhões de galáxias, com mais de 200 milhões de planetas. Só os que conhecemos. Né? O que a ciência já provou. Isso é que a ciência já conseguiu identificar. Né? Então, imaginemos o nosso tamanho. Como aquele diz, aquele tem um Mário Cortella, ele diz assim, quem sou eu mesmo? Então nós devemos perguntar para nós. Então nós não estamos aqui por um acaso. Nós fazemos parte desse todo que um dia, lógico, como seres individuais, evoluindo para um dia nós também sermos um Cristo. Nós temos um propósito, né, de ser um espírito elevado. Nós estamos aqui para sofrer, mas simplesmente para evoluir. O espírito está aqui para evoluir. Não é para ser castigado, não é para só resgatar. O resgate faz parte dos nossos erros, da correção de erros que nós cometemos em algum momento da nossa existência. Né? E para continuar evoluindo, para continuar sendo estimulado por esses irmãos abnegados, nós temos que rever os nossos conceitos de vida, de aprendizado. José, citando Jesus, me lembrou o livro O Sublime Peregrino. Não sei se vocês já leram. Lá fala que Jesus, até Jesus, ele era afetado por aquelas energias pesadas do ambiente, e Jesus se recolhia no campo, em oração, para se reequilibrar. Será que Jesus ali também não era amparado por aqueles espíritos que o tutelavam? Né? Então, nós sabemos que muitas vezes nós contamos com o guia espiritual que nos acompanha, às vezes por várias encarnações. E se por uma necessidade do nosso guia precisar reencarnar, outro o substitui. Então é interessante que nós devemos sempre nos sintonizarmos com o nosso guia espiritual, porque o nosso guia espiritual não interfere na nossa vida, não faz por nós, apenas nos intui, como a Evelise disse, e é interessante para quem já sentiu isso, e ela, pelo jeito, já sentiu,
às vezes o Espírito ele fala como se alguém falando assim do nosso lado. É. Mas às vezes o Espírito fala dentro da cabeça da gente. Né? Como ela falou assim, poxa, por que eu estou falando isso para mim mesmo? Certa vez eu tinha um problema lombar, estava andando, fazendo uma caminhada leve, com dificuldade, e aí alguém falou dentro da minha cabeça assim, poxa, por que você não usa uma palmilha para corrigir a perna um pouco mais curta? Gente, eu não sabia que tinha. Aí eu joguei lá no Google, existe palmilhas para corrigir assim, uma diferença de você ter um problema lombar, você fica com a perna um pouco mais curta que a outra. Então tem exames que você faz de pisada. E, então você vê, como que eu ia falar para mim mesmo, eu não sabia que existia isso. Então essas coisas assim, como ela falou, por que eu estou falando isso para mim mesmo? Então muitas vezes é o guia nos intuindo, nos inspirando, mas sem interferir na nossa vida. Os obsessores, sim, os espíritos inferiores, não tem nenhuma preocupação com isso, né? Nos realmente são mais, porque sabem que nós também somos devedores, muitas vezes devemos a eles, né, em outras encarnações, mas o nosso guia, nós sempre temos que estar bem sintonizado com o guia, para que nós possamos ser um foco de luz onde quer que nós estivermos. Às vezes chegamos lá em desarmonia, se nós estivermos equilibrados, esse nosso guia nos orienta para harmonizar o ambiente. É verdade. Eu me lembrei agora que quando eu tinha meus 11, 12 anos, acho que era isso, a minha mãe, ela falou para mim, olha, você precisa ver o que você quer ser na vida, né? Eu falei, olha, mãe, eu queria trabalhar no escritório bonito, né? E aí ela falou assim, tá bom, então eu vou pôr você na escola de datilografia, né? Lembra a escola de datilografia? É terrível, né? E eu fui muito assim, sabe? Quando eu vi que tinha que colocar um pano, você não podia ver as teclas, achei aquilo muito dificultoso, né? Mas aí a minha mãe falava, olha, você tem que estudar, você tem que... O dinheiro, ela pagava aluguel, né? Mãe solteira, essas coisas. E no dia do exame eu estava muito nervosa, muito nervosa. Eu lembro como se fosse hoje. E nós ficamos de costa para a porta, né? Os alunos, né? Cada um sentado assim longe um do outro. E de repente eu senti um sopro tão grande, mas tão assim, o violento, sabe? Tava tudo fechado, a gente tava dentro de uma sala. Um sopro bem forte assim na minha orelha, né? E eu senti aquilo, olhei para trás, não tinha ninguém lá. E graças a Deus eu fui a segunda que tirou uma nota melhor naquele dia do exame. Então, graças a Deus eu passei, né? Então, alguma coisa aconteceu ali, porque foi uma coisa interessante. Só para quem não sabe o que é datilografia, a gente tinha que, no exame, tinha que fazer 140 toques por minuto. Né? A, S, D, F, G. Aquela. Não, mas você tinha que formar palavras, frase, né? 140 toques por minuto. Diga Verdade. Aí, essa questão do anjo da guarda, né, como dizem os católicos, ou do mentor, como nós vimos aqui no texto, é muito interessante, porque nós não somos obrigados a aceitar nada de ninguém, nenhuma opinião de ninguém, nós não somos obrigados, mas invariavelmente nós nos influenciamos. Só que nem sempre nós nos influenciamos pelas melhores sugestões. Agora, como foi dito aqui, os nossos mentores, eles sempre nos sugerem coisas boas, nos dão o caminho das pedras. Nós podemos ou não seguir aquelas orientações, e porque eles não, como disse o Cícero, eles não nos impõem nada, eles apenas sugerem. Eles apenas, como um amigo, dizem assim, você poderia fazer dessa maneira. E eles, estando no plano espiritual, eles têm uma condição, uma visão muito mais ampla do que a nossa. Que nós temos uma visão muito limitada. Até esses dias, num desses programas, eu disse que é como se nós, quando estamos encarnados, é como se nós estivéssemos dentro de um escafandro. Os nossos movimentos dentro d'água são mais limitados, a nossa visão ela se circunscreve àquele orifício da máscara, e então nós não temos condições de visualizar todo o ambiente, a menos que nós nos
vemos. Mas cada vez que nós nos viramos, nós só temos condições de enxergar um ângulo dentro daquele escafandro. Ou como se estivéssemos dentro de um ambiente de uma casa, por exemplo, que tivesse ali uma janela. Nós só teríamos condições de visualizar aquela visão, aquela imagem que a janela nos proporciona. Mais do que aquilo, não. Então, o guia espiritual, ou o mentor, eles têm uma visão muito mais ampla. É como quem está jogando xadrez, quem está de fora está vendo outras jogadas, mas quem está jogando, às vezes, se limita. Não é? Então, esse guia espiritual, ele pode muito nos beneficiar se o desejarmos. Senão, ele não nos aviltará nas nossas vontades, nos nossos desejos, como disse o Cícero, diferentemente dos espíritos obsessores. Esses têm os seus interesses e eles querem, porque querem, que nós os satisfaçamos a qualquer custo. Então nós precisamos estar bem alertas, bem vigilantes. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai para não cairdes em tentação, para não errardes. Não é? Então nós nem sempre vigiamos. A nossa vigilância, ela é um olho aberto, outro olho fechado, quando na verdade nós deveríamos estar com os dois olhos abertos. Sempre, em toda a circunstância. Nós deveríamos pensar mais antes de agirmos por impulso. Em regra, nós agimos por impulso. Nós não somos aquela pessoa equilibrada. Não somos assim, quando eu falo não somos, uma boa parte de nós, não é? Porque há sim aqueles que são equilibrados, aqueles que têm uma vigilância bastante intensa, que é o que nós precisamos desenvolver. Porque, como o José disse, nós não estamos aqui para sofrer, nós não vimos para aqui para sofrer, nós vimos sim para evoluir. Sofremos quando nós criamos um desvio no nosso percurso. Né? Nós podemos fazer a nossa evolução em linha reta, mas nem sempre nós o fazemos. Nem sempre nós agimos exatamente consoante a lei. Que o José também disse no bloco anterior, nós precisamos agir de acordo com a lei de Deus. Quando a transgredimos, sofremos. Então, para que nós não soframos, nós precisamos observar a lei de Deus. O que não é uma coisa muito simples, porque para que nós a observemos, nós precisamos de ter conhecimento. Dizem assim, o conhecimento não é tudo, mas o conhecimento é o primeiro passo. Sem esse primeiro passo, nós não conseguimos dar o passo seguinte, que é a prática desse conhecimento, a verificação desse conhecimento agindo, né? Usando das nossas possibilidades nas inúmeras atividades que nós temos, seja lá no nosso ambiente doméstico, porque às vezes a pessoa fala do ambiente profissional, mas às vezes o ambiente profissional para nós é tranquilo, nós tiramos de letra. Aquilo que fazemos, nós temos uma relativa habilidade que nos dá a possibilidade de fazermos aquele trabalho sem sofrimento, sem muito estresse. Às vezes em casa é difícil nós cuidarmos, né, da nossa família. Cuidarmos, que eu digo assim, participarmos, interagirmos com os nossos entes sem criarmos desentendimentos, estremecimentos, que é uma coisa muito comum, né? Principalmente os pais em relação aos filhos, porque naturalmente o filho ele vai crescendo, ele tem uma certa idade e nós precisamos entendê-lo e nem sempre o entendemos. E esquecendo até que nós também já fomos, por exemplo, crianças, nós já fomos adolescentes, né? Já passamos pela juventude, então por consequência teríamos plenas condições de compreender os nossos filhos. Então nós precisamos fazer um esforço, se for necessário, porque tem pais que tem uma facilidade muito grande de se comunicar com seus filhos, então não tem esse problema. Mas quem tem problema precisa se preocupar com isso, precisa abrir os olhos, vigiar, né? Vigiar a si mesmo, vigiar os seus pensamentos, as suas ações,
Porque senão nós colocamos, como diz o ditado, todo gado a perder, né? Quando poderíamos cuidar bem de tudo, de todas as intendências que temos, para que levemos a nossa vida de uma maneira satisfatória. Nós não vamos errar, não vamos acertar sempre, né? Até o professor Marins, ele fala assim, é errando que se aprende. Então ele fala assim, erre, mas acerte de vez em quando. Muito bem, e nós já estamos aqui às 21h27 e nós então vamos passar aqui para nosso intervalozinho. Vamos escutar uma musiquinha e daqui a pouco a gente volta para o nosso quarto e último bloco do programa.